Meus irmãos, estão prontos para sair da pobreza hoje de uma vez por todas? Meus irmãos, vamos abrir em Gálatas mais uma vez, capítulo 2, versículos 9 e 10. Gálatas 2, versículos 9 e 10. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, que também me esforcei por fazer. Amém. Vamos orar a Deus. Senhor bendito, te louvamos nesta manhã, por este momento, pela EBD, pela aula que teremos. Pedimos que o Senhor nos ensine, o Senhor nos clareie o caminho do entendimento para que aprendamos o que a tua palavra diz e tenhamos também perspectivas importantes e interessantes sobre como devemos atuar como igreja diante dos desafios que o mundo caído nos apresenta, como a pobreza. Que o Senhor nos oriente, é isso que nós te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, considerando algumas questões aqui, antes mesmo de entrarmos na introdução do próprio estudo, quando falamos a respeito de finanças, precisamos tratar sobre a questão da pobreza. E ainda mais no contexto que nós vivemos, que é o Nordeste brasileiro. O Nordeste tem muita riqueza, mas também tem muita pobreza. A maioria das igrejas que estão fora da capital, no estado de Pernambuco, por exemplo, ou outras capitais do Nordeste, são igrejas pobres. A nossa região aqui do Agreste é uma região tanto quanto privilegiada, né? Nós temos mega igrejas aqui na nossa região, de Caruaru até Santa Cruz de Capibaribe, e igrejas que têm uma boa condição financeira e seus membros também. Mas mesmo nestas igrejas há membros pobres. A pobreza está presente no tecido social, quer aqui no Nordeste, quer no Sul, no Sudeste, no Norte do país, em todos os âmbitos, todos os lugares. A geografia do nosso país é marcada pela pobreza de diversas formas. Isso faz com que várias coisas se desenvolvam a partir da pobreza, a partir do problema da pobreza. Isso faz com que políticas públicas se desenvolvam a partir desse problema. Isso faz com que o Nordeste, principalmente, tenha se desenvolvido o que nós chamamos, em termos políticos, de coronelismo, não é? Ou também popularmente conhecemos como voto de cabresto. Então, o Nordeste é muito marcado pela necessidade imediata. E a pobreza está muito ligada a questões políticas no Nordeste. Você vota não porque você tem uma perspectiva política, mas você vota se os problemas que você enfrenta estão sendo, de alguma forma, alvo de interesse de algum grupo político ou algum candidato para que aquilo seja sanado. Então, independente do que a cartilha de um partido ou a perspectiva, a cosmovisão de um candidato diga sobre questões éticas, se ele está envolvido em sanar problemas sociais que envolvem, então ele tem o seu voto. Então, se um vereador diz que vai calçar a sua rua, você vota nele. Né? Ele diz que vai fazer o esgoto ali, você vota nele.
Você está no Alto Sertão, ele diz que vai cavar um poço artesiano ali para você, você vota nele. Ele diz que vai lhe dar tijolo, cimento, brita, você vota nele. Então está muito ligado a essa questão. É muito simplista avaliarmos isso do ponto de vista, mas as pessoas erram quando fazem isso. É muito simplista avaliar dessa forma. Obviamente há um erro ético aí, mas a necessidade, num contexto desse, está falando mais alto do que a própria retidão ética. E precisamos entender também o que as pessoas entendem por ética. Porque para muitas pessoas o errado, principalmente no Nordeste e no Sertão, o errado é você matar e roubar. Fora isso, não tem pecado não. Então o Nordeste brasileiro é muito marcado por essas perspectivas. Então nós precisamos pensar a pobreza nesse sentido também. Uma outra questão é que nós lidaremos com a pobreza no meio da congregação, seja com membros da igreja, seja com pessoas que procuram a igreja. Isso acontece muito com nossa igreja, né? E com muitas igrejas. Então, via de regra, os irmãos veem alguém nos pedindo ajuda, veem alguém. Vocês vieram aqui no culto de oração na quarta-feira, você vai ver pessoas dormindo aí na frente da igreja. Precisam de ajuda também, né? Então, existem mendigos na cidade, existem pessoas pobres, existe a periferia da cidade, existem necessidades urbanas gritantes, necessidades sanitárias gritantes, e tudo isso não pode fugir à nossa visão. A nossa igreja e a igreja de Cristo deve ser uma igreja para dentro, mas também uma igreja para os de fora. O que não pode acontecer é misturarmos ou alterarmos a prioridade da vida da igreja. A prioridade da igreja é a adoração a Deus, certo? É a adoração a Deus. Esta é a prioridade. A partir desta prioridade, muitas coisas transbordam. Evangelização é uma dessas coisas importantes. O auxílio às pessoas que precisam em termos espirituais, em termos psicológicos, em termos educacionais, em termos econômicos, também é algo que nós devemos atentar se tiver ao nosso alcance, e geralmente está ao nosso alcance, porque a Bíblia fala sobre isso. Não é apenas uma ideia de filantropia, é algo que está ligado ao ensino bíblico. Observando o ensino bíblico, nós vamos perceber que existe uma teologia da riqueza e da pobreza das Escrituras. Isso precisa ser aprendido pela igreja. Precisa ser aprendido para que gerenciemos bem os recursos que o Senhor tem nos dado e para que ajudemos pessoas que necessitam também. Calvino dizia, lá no século XVI, que para cada pobre existe um rico. Para cada pobre existe um rico. Então nós precisamos entender isso claramente. O que você tem hoje em casa, a roupa que você veste, o celular que você usa, o transporte que você usa. Lembre-se que no primeiro século, quando Jesus andou, quando a igreja do primeiro século nasceu, os irmãos não tinham nada disso. Os irmãos viviam em muita pobreza. Em vários séculos a igreja viveu debaixo de muita pobreza. E ainda assim a Escritura estava ensinando a igreja em todos esses momentos a virtude da generosidade e da educação também. Nós vamos aprender o que a igreja pode fazer nesse sentido também de educação. Porque a pobreza não tem apenas uma causa, né? Via de regra, os teóricos sociais, filósofos sociais, sociólogos, antropólogos, psicólogos sociais vão falar que basicamente existem dois problemas para a pobreza. O primeiro problema é um problema do sistema econômico, então é um problema de opressão econômica. Então, porque uns são muito ricos, outros são muito pobres. Então, tem que alterar o sistema econômico. Alterando o sistema econômico, você resolve o problema da pobreza. Isso não é verdade em vários países, como na Venezuela, como em Cuba, como na China, como vários outros países, que adotaram um sistema econômico que querem colocar todo mundo na base da pirâmide, menos as grandes autoridades, né? É o sistema chamado socialismo. Por outro lado, o capitalismo também não é a solução para o problema social em termos econômicos para o mundo. O capitalismo pode ser uma ideologia tão ofensiva quanto é o socialismo. E qual é o sistema, qual é o conjunto de pensamentos que se adequa ao que Deus deseja para os homens em termos econômicos?
o evangelho. Infelizmente, para muitos crentes, o evangelho parece ser algo muito simplório para se pensar em economia. Mas é porque esses crentes têm um entendimento muito simplório do evangelho. O problema não é o evangelho, o problema é o entendimento dos crentes sobre o evangelho. Então, o que é que os crentes fazem? Eles adotam a ideologia como lente interpretativa da realidade. Então, eles vão para o materialismo dialético, eles vão para o liberalismo econômico, eles vão adotar irrestritamente, sem nenhuma crítica, escolas econômicas distintas, sejam elas escolas de cunho socialista, ou seja, de cunho liberal, né? Então, isso vai trazer uma série de problemas econômicos também para o entendimento da igreja. E nós vamos entender hoje como a Escritura trata sobre isso, né? Então, quando falamos de pobreza, não estamos tratando apenas de economia. Estamos falando de quê? Vida diante de Deus. Então, a visão reformada começa aqui. Salmo 24 primeiro. O que é que diz, irmãos? Então, Deus criou todas as coisas. Os recursos naturais pertencem a Deus. Pertencem a Deus. Então, Deus criou o mundo bom e nós somos mordomos neste mundo bom. Nós não somos donos do mundo, nós somos mordomos. O que é um mordomo? Um mordomo é um administrador. Nós somos chamados para administrarmos aquilo que Deus nos dá. Então, a questão não é apenas quanto temos, mas como administramos aquilo que pertence ao Senhor. É a primeira coisa que nós devemos entender acerca da, do problema da pobreza, certo? Obviamente, meu intuito hoje não é resolver esse problema, né? Mas nos mostrar-nos o que a Escritura diz a respeito disso. Então, o que é que o pecado fez? Esse slide tem o seguinte: o pecado desorganizou tudo. Então, a primeira coisa que o pecado alterou, o que foi? Nossa relação com Deus. Então, quando ele altera a relação com Deus, o que é que o pecado promove? Idolatria, porque nós adoramos de modo errado ou Deus errado. Segunda coisa, o nosso próximo. Então, o que é que o pecado faz na relação com o nosso próximo? Injustiça e exploração, certo? Terceira coisa, com a criação. Então, o que é que acontece? É como consequência da nossa má relação com a criação, mau uso dos recursos naturais. Aqui na nossa região, por exemplo, nós temos problema com água, né? E para o sertão também nós temos problema com água. Então, já pastoreei numa cidade que nós não tínhamos água encanada. Não tínhamos. Você tinha que tomar banho com a água, aproveitar a água para lavar os pratos, para colocar no banheiro. Não, não é para lavar prato com água. A água era ouro. Eu brincando. A água era ouro, né? E a gente tinha que comprar um caminhão-pipa todo mês. 10 mil litros de água. E o pobre, faz pouco. Como é que o pobre pagava R$ 400 naquela época? R$ 300. A depender da qualidade da água, né? Depende da qualidade da água. Então, se não tem condição de comprar, como é que o pobre vai viver sem água? Estamos falando de cidade, não estamos falando de zona urbana. Zona rural, estamos falando de cidade, zona urbana. Então, como é que o pobre vai fazer? Por último aqui, o pecado também altera a nossa relação conosco. Então, isso promove ganância, medo e vergonha. Tudo isso está envolvido no problema da pobreza, certo? Idolatria, injustiça, exploração, mau uso dos recursos, ganância, medo e vergonha. Não apenas uma coisa, não apenas exploração do desfavorecido, não é apenas isso. Porque alguém pode estar em condição de pobreza por idolatria, entende? Deu para entender? Alguém pode estar em condição de pobreza por ganância. Alguém pode estar em condição de pobreza por injustiça. Porque o mundo capotou para ele e agora ele é alvo da injustiça. E um dia ele foi emissor dela. Então o problema da pobreza não é tão simples como nós
acreditamos ou achamos pode gerar. Então o pecado fez também injustiças e estruturas opressoras, isso vai reverberar e vai aparecer em sistemas econômicos, políticos, escolhas tolas e irresponsáveis. Você se lembra de algumas das suas? Lembram de algumas escolhas tolas e irresponsáveis? Essa semana eu vi um vídeo que dizia assim, muito engraçado, dizendo assim, eu não tive educação financeira na escola, mas eu tive escola dominical. Então quando eu passo o cartão eu digo, Deus proverá. Eu digo, mas rapaz, isso é uma crente criativo, né? Deus lhe pague, né, mano? Deus lhe pague. Aí o outro diz assim, vai ser no crédito ou no débito? Vai ser na fé, meu irmão. Na fé. Então escolhas tolas e irresponsáveis podem também gerar pobreza. Tragédias e doenças também podem gerar pobreza. Os recursos podem todos ir embora, né? Por causa de tragédias. Aqui no Nordeste nós já vimos muito isso acontecer, enchentes acontecendo. Acho que aqui em Caruaru já teve enchente também, né? E Palmares, tantas cidades próximas, né? Agora recentemente, nos últimos anos, nós vimos isso acontecendo em vários estados do país. Então, aquele povo precisa se reinventar economicamente. Então, a pobreza se instala inevitavelmente quando uma tragédia ou uma pandemia, por exemplo, acontece em determinada região. Quantas pessoas não perderam seu negócio, perderam clientes, perderam recursos por causa da pandemia? Muitos. Então, alguém que trabalhava com venda tinha um cliente devendo a ele 50 mil reais. O cliente morreu na pandemia. Aí morreu outro, morreu três, cada um devendo ali 50, 100, 1 milhão. Então veja o baque econômico que isso pode gerar na vida de uma pessoa por causa de uma epidemia, né, ou por causa de uma pandemia ou de doenças, em vários contextos distintos. Um outro problema é a idolatria do dinheiro. O apóstolo Paulo nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não vai condenar trabalharmos e termos recursos adquiridos honestamente, mas a Bíblia vai condenar a idolatria do dinheiro. E a idolatria do dinheiro pode levar à pobreza. Tem gente que idolatra tanto dinheiro e quer economizar tanto que se torna pobre e miserável. Está precisando de um sapato, mas eu não posso tirar 100 reais da minha conta não para comprar um sapato, porque eu tenho que economizar. Eu não sei o que, é que vai acontecer amanhã. O filho pede para comer uma pizza, não, tem que economizar. Não pode comer. Vai almoçar em casa, coloca para o menino metade de uma salsicha para ele almoçar, que é mais barato. Tô mentindo? Eu tô para ver, em termos culturais, um povo que gosta de comer tão bem como o nordestino. O povo nordestino gosta de comer, né? E não come uma coisa só. A gente gosta de variedade, né? A gente gosta de muito. Fartura. Talvez isso seja influência da cultura judaica, né? Na nossa região, que é muito forte. A gente gosta de banquete, né? Principalmente se for crente nordestino, sai da frente, meu amigo, porque tudo aqui na igreja é comida, já notou não? Tudo tem comida, graças a Deus, né, mas graças a Deus. Então, o que a perspectiva reformada nos diz sobre essas causas da pobreza, sobre riqueza? A perspectiva reformada evita simplificações. Não é culpa do sistema, nem só culpa da pessoa. O que é que diz aí a última frase? Pecado está presente. O pecado está presente no sistema e o pecado está presente no indivíduo. A gente observa um sistema político corrupto, mas a gente observa também a corrupção nossa de cada dia, né? Não é assim? A corrupção nossa de cada dia. O que a gente devia fazer, não faz. Engana alguém numa jogada comercial. Tudo isso a gente percebe. Então o pecado está no coração. E porque ele está no coração, a sociedade é extremamente afetada por ele. Então a Escritura revela um Deus que vê a pobreza, que cuida do pobre.
Veja só, vamos ler alguns versículos. Deuteronômio 10, 18. Leis que protegem o fraco. Deuteronômio 10, 18. O texto diz que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Dando-lhe pão e vestes. Então esse texto nos mostra como Deus cuida dos mais desvalidos, né? A lei da respigadura no Antigo Testamento é um exemplo disso. Um dos exemplos, mas existem vários exemplos. Uma das utilizações do dízimo no Antigo Testamento era o cuidado com os órfãos, com os pobres e com as viúvas. Era um uso moral do dízimo no Antigo Testamento. Então, Deus fala muito sobre economia no Antigo Testamento, principalmente no Antigo Testamento. No livro de Levítico, capítulo 25, que nós não vamos ler, eu expus esse capítulo aqui na igreja, há limites para a acumulação de riqueza no Antigo Israel, né? Lembrando que isso é um contexto do Antigo Israel. Então Deus está educando o povo ali a ter consciência de que uns têm muito, outros têm pouco e outros têm nada. E o que não tem nada deve ser ajudado pelo que tem recursos. Não só com o recurso sendo dado, mas com portas sendo abertas para que aquela pessoa se erga economicamente. Esse é um dos papéis importantes da vida da igreja, no papel da educação financeira. No livro de Amós, capítulo 5, os irmãos podem ler em casa também depois, aqui há uma denúncia da exploração econômica. No livro do profeta Amós. Em Mateus 25, 2 Coríntios 8 e 9, Cristo se identificando, mostra Cristo se identificando com o necessitado. Veja, 2 Coríntios 8 e 9. Abra comigo lá, por favor. 2 Coríntios 8 e 9. Vamos ler juntos? O que é que diz? Pois conheceis a graça, e sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza, veja a identificação de Cristo com o pobre. Não é? Claro que quando a Bíblia fala de pobreza, ela fala em várias esferas diferentes, inclusive espiritual. Mas aqui o meu ponto é a identificação de Cristo com aquele que tem necessidade. Né? Então, no outro lugar, no Sermão do Monte, o texto vai falar dos pobres de espírito. Não é? E que Deus compadece deles. Então, Deus se identifica com o necessitado. E é com base nisso que Deus ensina sobre o amor ao próximo. O próximo é aquele que tem necessidade da minha ajuda, do meu auxílio. Então, isso está estabelecido nas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento. Então, a igreja não pode ser indiferente. Nossa fé precisa ter. Precisa ter o quê? Precisa ter o quê, irmãos? Mãos e pés. Ela precisa agir, certo? A nossa fé precisa agir. Vamos despedir um necessitado com uma oração apenas. Vou orar por você aqui, vá na paz. Deus proveja para você. Nós temos que prover. É claro que existem pessoas e pessoas, né? Existem pessoas que são aproveitadores. E nós precisamos ter discernimento sobre essas coisas também. Mas esse não é o nosso ponto hoje. Então, aqui o evangelho transforma tudo. Nossa relação com Deus, nossa relação com o próximo, nossa relação com o trabalho e nossa relação com os bens materiais. O evangelho transforma todas estas
esferas. Todas estas esferas. Então, a generosidade para com o meu próximo, seja esposa, esposo, filho, mãe, pai, qualquer que necessite da minha ajuda, é fruto do evangelho da graça de Deus. A minha relação com o trabalho também deve ser um efeito da graça de Deus na minha vida. Porque se você não gosta de trabalhar, se você não se qualifica, se você não cresce na qualidade do seu trabalho, seja de um artesão a alguém que trabalha num escritório, a um professor, a um médico, a um advogado, a um pastor, o que seja. Seja um trabalho manual, seja um trabalho intelectual. Você precisa ser qualificado e fazer aquilo com excelência. Então, o que é que muitas pessoas fazem? Enganam clientes, não atendem, muda de telefone, dá calote, fica devendo. Aí diz assim, eu não sei por que eu não prospero. Sabe não? Está sabendo hoje. Porque você tem uma mente confusa, desorganizada. Isso faz com que toda a sua vida fique desorganizada. E você precisa colocar tudo isso no lugar. Fazendo as coisas da melhor forma, com zelo, como para o Senhor, como Paulo diz em Colossenses 3:23, né? Então o evangelho gera uma comunidade que vive de modo diferente também em relação ao uso do recurso financeiro. Ao uso do recurso financeiro. Isso é importante para entender sobre o problema da pobreza. Então, responsabilidade pessoal e comunitária. Primeiro, nós devemos entender que o trabalho dignifica realmente, né? Paulo nos ensina isso em 2 Tessalonicenses 3. O trabalho dignifica, seja o trabalho fora de casa, seja o trabalho dentro da casa, seja o cuidado dos filhos, seja o cuidado de um paciente, seja o cuidado de um cliente, o trabalho dignifica. Seja o trabalho de um professor, o trabalho dignifica qualquer área lícita, honesta, o trabalho dignifica o homem. A Bíblia também nos ensina sobre a virtude da vida simples. Vamos abrir em Provérbios 10, Provérbios 30, verso 8 e 9. Nós vamos ler juntos, tá bem? Vamos lá, irmãos. 8 e 9. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Porque empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Observe que o ponto aqui não é simples, não é você reduzir isso e dizer assim, não, não, eu não tenho vontade de ser rico, eu só tenho vontade de ter o pão de cada dia e pronto. O ponto do texto não é esse, certo? O ponto do texto não é esse, porque o texto também está fazendo advertência contra a preguiça que pode levar à pobreza. O ponto do texto é que nós devemos ter satisfação no que é suficiente para nós e trabalharmos diligentemente para termos o suficiente para nós. Porque quando alguém simplesmente pensa, eu só preciso de X para mim e eu estarei feliz, isso pode ser algo imobilizador para a vida dessa pessoa. Vocês estão me entendendo, irmãos? Essa pessoa vai ficar parada, congelada, trancada em uma situação, porque ela não tem motivação para crescimento. Crescimento aqui, entenda isso como um crescimento que glorifica a Deus. O ponto aqui não é uma apologia à riqueza, também não é uma apologia a uma vida franciscana. O ponto aqui é vivermos financeiramente para a glória de Deus. Então, o que é que Deus tem me dado e como tem me dado tem sido suficiente para mim. Estou em paz quanto a isso, estou satisfeito quanto a isso. Então, meu coração não precisa ser ganancioso,
mas eu tenho que fazer o meu trabalho diligentemente. Amém, irmãos? Perfeito isso? Diligentemente. Eu não posso cruzar meus braços e estagnar aqui. Então, se você há 30 anos começou a trabalhar com mecânica de automóveis, o contexto é o mesmo hoje? É o mesmo, pastor Jair? O contexto é o mesmo? Não é. Você precisa se atualizar quanto a isso, né? Se você trabalhou com qualquer área de costura, de ensino, alguma área de comércio, você precisa se atualizar. Se você trabalhou a vida toda como motorista de táxi e aprendeu a andar em toda a cidade apenas pela sua memória, hoje você precisa aprender a lidar com recursos diferenciados, recursos tecnológicos. Porque muitos homens, hoje existe muito, viu? Muitos homens, excelentes motoristas, não conseguem trabalhar de Uber, por exemplo, porque não conseguem lidar com a tecnologia. Eles foram vencidos pelo avanço. Eles pararam e entenderam que não conseguem aprender. Foram ficando, ficando. E o que é que isso pode trazer à vida humana? Miséria econômica. Certo? Miséria financeira. Somos criados para o aprendizado. A nossa mente foi criada por Deus para continuamente aprender. Eu quero, irmão, se eu morrer com 100 anos, eu quero morrer aprendendo. Eu quero morrer aprendendo. Então, quando a mente é congelada também, quando ela para, quando ela fica imobilizada e você não continua aprendendo coisas, a sua mente também vai congelando, sua memória fica como um músculo atrofiado. E você não se autodesafia mais. Então, e tudo isso depende do nosso querer, da nossa consciência e da nossa responsabilidade também, certo? Planejamento e sabedoria. Vamos ler Provérbios 21, 5. Este é um outro ponto importante para a vida financeira em relação ao problema da pobreza, porque a falta disso pode também arrastar pessoas à pobreza. Provérbios 21, 5. O texto diz, vamos ler juntos. Os planos tendem à abundância, mas a pressa à pobreza. Certo? Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva faz o quê? Leva à pobreza. Mais uma vez o texto está falando de falta de diligência. Falta de excelência. Então, a nossa geração é uma geração rápida. Rápida. Vocês se lembram que em anos não tão distantes, mas nós tínhamos o hábito, muitas vezes, chegarmos na casa de alguém, sentarmos em uma cadeira toda trançada de fios. Vocês lembram disso? Aquilo era feito manualmente. Vai ficando mais raro, né? Porque a coisa vai sendo mais industrializada, mais rápida e produzida com mais tempo. Essas cadeiras, muitas vezes, era da bisavó. Essa cadeira foi da minha bisavó e passou para minha avó, passou para minha mãe, agora é minha. Nós estamos perdendo isso, não é? A imediaticidade tem nos levado à descartabilidade. Quanto mais imediato, mais descartável. Nós fizemos isso sempre, sempre, sempre. Em várias áreas diferentes. Né? Então, quando nós pensamos em fazermos algo para Deus, para nós, e Deus sendo glorificado nisso, precisamos pensar em diligência. O mundo vai mudar, mas nós devemos ter em mente que isso precisa ser feito com diligência. Então, esses princípios são pessoais. Cadê? Pessoais. Agora nós vamos para princípios comunitários. Primeiro, o princípio da partilha. Nós temos em Atos 2, 2 Coríntios 9. Em Atos 2, nós temos o ensino de que o povo vendia o que era seu e dividia. Ali temos uma atitude nobre, mas também temos algo imprudente. Certo? Porque Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios 16 que a igreja de Jerusalém estava passando fome. E foi aquela igreja que vendeu tudo e repartiu tudo.
Os irmãos me entendem? Esse cuidado deve existir, mas com prudência. Com prudência. Mas ele deve existir. 2 Coríntios 9 nos fala sobre isso. A partilha. Isso existe na vida da igreja. Um outro princípio comunitário para minorarmos os problemas da pobreza na vida de irmãos. O trabalho diaconal organizado na vida da igreja. Os diáconos socorrendo esses necessitados da igreja. Conhecendo a vida desses irmãos que precisam de ajuda da igreja. Mas aqui eu quero pontuar que pode e deve existir uma ajuda corretiva. Então, o irmão está passando uma necessidade emergente, nós vamos corrigir isso, vamos sanar o problema. Mas a igreja também deve dar uma ajuda instrutiva, certo? Então, se nós temos possibilidade de ajudarmos um irmão a sairmos de uma situação de pobreza por meio do trabalho, não só por meio da ajuda imediata, nós devemos fazê-lo. Devemos fazê-lo. Não é só para que o irmão não seja um peso para a igreja, o ponto não é esse. A igreja deve ter alegria em ajudar os irmãos necessitados. Mas para que o irmão viva dignamente em termos econômicos. A igreja precisa pensar, fala igreja em termos de membros, tá? Em caminhos, ajudas, para que esse irmão se erga. Como é que a igreja pode fazer isso? O que vocês acham? Um exemplo. Como é que a igreja pode fazer isso? Encaminhando a pessoa para um emprego, com uma capacitação profissional. Será que irmãos da igreja não poderiam, por exemplo, nesse encaminhamento de capacitação, encaminhar esse irmão para um curso, dizer, nós vamos pagar para você esse curso profissionalizante, você vai, isso aqui é certo, se terminar você tem trabalho. Será que é difícil para nós fazer isso? Não é difícil para nós. Agora, esse irmão também precisa ser instruído sobre trabalho, vida cristã em relação ao trabalho, sobre questões financeiras. Né? Então a Bíblia também nos ensina, em Provérbios 31, a defendermos os vulneráveis. A igreja precisa estar atenta a isso também. Então, na visão reformada, as duas coisas caminham juntas. A ajuda direta, portas sendo abertas e a proteção daquelas pessoas que precisam. Porque em algumas situações não haverá possibilidade de encaminhamento profissional para determinado caso, entende? Nós temos um caso de uma família muito pobre na igreja em que um dos membros está, por exemplo, com um câncer terrível e avassalador. Não temos condição de encaminhar essa pessoa a fazer um curso para pagar seu tratamento, não tem condição. Então, essa é uma ajuda direta, necessária e urgente que a igreja deve realizar àqueles irmãos, né? Então, o que uma igreja local pode fazer, tem alguns minutos ainda, como caminhos concretos. Então, vamos lá. Temos algumas coisas aqui. Eu acho que eu não consigo terminar isso hoje, não. Princípio guia: ajudar com amor e sabedoria. O que mais? Promovendo não dependência. Entendeu aqui? Deu para entender aqui? Promovendo dignidade, não dependência. É ruim. E a igreja precisa estar atenta a isso. Porque é humilhante também para o ser humano constantemente pedir ajuda, entende, irmãos? É humilhante. Um caminho para a dignidade precisa ser apontado na vida comunitária da igreja. Nós não conseguiremos resolver o problema da pobreza nem em Caruaru, nem em Pernambuco, nem no Brasil, nem no mundo. Mas o que estiver na nossa esfera de atuação como igreja local, nós conseguimos. Nós conseguimos. Então, Deus não nos chamou como igreja local para termos uma ONG que venha sanar o problema da pobreza na cidade de Caruaru inteira. Não, Deus não nos chamou para isso, como igreja local. Mas o que vier a nós, estiver ao nosso alcance, nós devemos fazer. Então, letra A, socorro imediato, como nós já vimos, né? Quando a fome não pode esperar.
cestas básicas com acompanhamento pastoral, auxílio pontual para remédios e transporte, orientação com profissionais, quando possível. Esses 3 pontos nossa igreja atua ativamente. Ativamente. Cuidando de irmãos que estão doentes, precisam inclusive de ajuda profissional. A junta diaconal está empenhada nisso sempre. Sempre. Quando não conseguimos um encaminhamento para o serviço público, nós fazemos encaminhamento para um atendimento particular. Então, nossa junta diaconal está trabalhando diretamente nisso. Casos pontuais de medicação, de transporte também, e outras coisas, viu? Contas de energia, de água, nós estamos atentos a isso que acontece em necessidades internas da nossa igreja. As cestas básicas também funcionam bem aqui na nossa comunidade. Então, a última frase aqui, sempre com escuta, oração e acompanhamento. Não apenas entrega. Tome, vá, 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 vá. Diga o que é que você quer. Não é assim, né? O que é que você quer? Tome, vá, 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 vá. Não é igreja, né? Não é igreja. Isso aqui é feito com amor, isso aqui é feito com respeito, isso aqui é feito com cuidado, com atenção pelas pessoas, principalmente os domésticos da fé. Letra B. Cursos profissionalizantes, inclusive funcionando na igreja, no espaço da igreja, certo? A igreja pode oferecer cursos curtos. Informática básica, recentemente, Elida trouxe para cá, para nós, fez o contato e teve um curso breve de educação nos meios digitais, né? Não foi isso? Vocês lembram? Alguns membros da igreja fizeram esse curso. Então, administração financeira e doméstica, será que isso não é interessante? Para a nossa igreja, para a nossa comunidade, né? Nós estamos inseridos. Culinária, confeitaria, artesanato, costura, pequenos reparos, noções de manutenção básica, vendas, marketing, uso de redes sociais para isso. Temos pessoas aqui especialistas nisso na igreja. Cursos rápidos, talvez de um dia. Fará muitas vezes a diferença na vida de uma pessoa que precisa de um encaminhamento profissional, pelo menos para dar o primeiro passo, né? Então, nosso objetivo deve ser, quanto a isso, abrir portas e reafirmar a dignidade daquela pessoa, aquela imagem e semelhança do Criador. Busca de voluntários capacitados, também parcerias sérias, como nós fizemos esse curso aqui, como eu disse, que a Elida trouxe, que foi uma parceria com a Universidade Federal. Então, essas parcerias também são importantes, a igreja pode e deve estar engajada nisso para ajudar pessoas. Letra C, capacitação profissional. E aqui nós temos um caminho mais profundo. Orientação vocacional, especialmente jovens, certo? Especialmente jovens. Ajuda com currículo, entrevistas, preparação para processos seletivos, apoio para o Enem. Talvez seria possível para nós, com a equipe de professores de nossa igreja, fazermos um curso preparatório para o Enem, para pessoas de baixa renda? Seria difícil? Não seria difícil. Seria impossível trazermos algum curso técnico em parceria com alguma escola? Também não é difícil. Também acompanhamento de quem já conseguiu um emprego, né? Lembro aos irmãos que este assunto que nós estamos tratando, ele é um efeito da graça. Ele não é para que alguém alcance a graça. Nós não vamos fazer isso para converter pessoas, mas porque nós conhecemos a graça, nós conhecemos o que a Bíblia diz sobre a dignidade humana, como imagem e semelhança do Criador. E nós queremos fazer a diferença na cidade que nós estamos. Isso é a igreja se conectar com a cidade, não é a igreja viver num mundo à parte, isolada. Não vamos ficar aqui no nosso mundinho aqui. Vocês acham que seria interessante, talvez um dia, deixa eu ser bem desafiador aqui para você. Nossa ceia de Natal ser com moradores de rua de Caruaru. Trazermos essas pessoas para cá. Temos uma equipe de irmãos pegando essas pessoas de carro e trazendo e indo levar. Pensem nisso, tá? Uma provocação.
Jesus diz: quando forem fazer o banquete, chamem que estão passando fome. Letra C, educação financeira cristã. Pessoas sendo ensinadas a fazerem orçamentos simples, como lidar com dívidas e evitar dívidas, contentamento, generosidade, mordomia, plano realista para sair do vermelho. Então, como é que eu saio desse endividamento? Nós temos aqui na nossa igreja pessoas que trabalham com educação financeira, profissionais. E temos também membros que estão sofrendo quanto a isso. Alguma coisa não está certo, irmãos? Precisamos chegar nessas pessoas. Precisamos fazer esse trabalho, porque isso gera bênçãos de Deus para a vida comunitária. Então, tudo debaixo desta confissão. O Senhor é o dono de tudo. Salmo 24, né? O Senhor é a terra. E mais? Plenitude. Os mundos que nele habitam, né? Letra E. Isso aqui é interessante também. Apoio a pequenos empreendedores. Isso pode acontecer de várias formas. Primeiro, oficina de custos e precificação. Como um pequeno empreendedor deve pensar sobre isso? Custos e precificação. Atendimento e organização do seu negócio. Orientação ética cristã no seu negócio. Rede de apoio entre membros da igreja. Membros. Há várias pessoas aqui que trabalham com várias áreas diferentes. Eu soube que há algum tempo, alguns meses, estava circulando em algum grupo da igreja os serviços que vários irmãos oferecem, não é? Aqui na igreja. Que muitas vezes nós nem sabemos. Não sabemos com que o irmão trabalha, qual era a profissional dele. Na igreja nós temos mecânicos, temos médicos, temos estudantes de medicina, temos enfermeiros. Tem muita gente aqui na igreja. Temos gente da construção civil, temos gente da segurança pública, temos professores. Então, isso acontece dentro da igreja. E será que nós sabemos? Será que não é emergência? Um enfermeiro da igreja não poderia ajudar um irmão, uma família? Um médico? Deveria, né? E acontece. Mas muitas vezes, por não sabermos, falta apoio. Então, se eu sei, considere aqui que eu não vou falar isso em termos de obrigatoriedade, tá? Em termos do contexto que nós estamos vivendo. Se eu sei, por exemplo, que um irmão da igreja tem um armazém, por exemplo, ele tem um armazém, e ele vende lá tudo que tem armazém, e vende também material elétrico, o negócio dele é pequenininho, mas ele é um irmão da igreja. O que é que eu devo fazer? Se eu precisar de alguma coisa dessa área, vou lá. Agora o irmão também é um empresário, seja irmão, viu? Seja irmão também. Não queira só que o outro lá seja irmão, não. Seja irmão também. Ô, meu irmão, pra você que é irmão lá da igreja, eu vou fazer mais caro. Não, não é assim não, meu irmão. Um irmão, uma família tem um restaurante. Eu vou lá. Não só para dar apoio, mas porque essa é a lógica da vida do povo de Deus. Certo? É a lógica da vida do povo de Deus. Feirinhas solidárias, por exemplo, bazar e coisas dessa natureza, para gerar recursos para pessoas também, são ideias bem-vindas, né? Então, não é uma promessa de prosperidade, mas sabedoria e trabalho no meio do povo de Deus, né? Estimulando o povo de Deus. Diaconia organizada. Um cadastro de famílias necessitadas na igreja, isso nós temos. Não formalmente, mas nós temos isso, idealmente. Visitas regulares, isso nós temos. Metas claras, autonomia e não dependência para aquela pessoa que está sendo ajudada, né? Ela precisa ser ajudada e caminhar, a menos que seja um caso, como eu falei. Ela precisa de ajuda constante, né? E prestação de contas, isso também acontece, né? Periodicamente há relatórios na junta diaconal sobre os recursos que estão sendo dispensados para ajudar irmãos. Então, como nós vimos anteriormente, mãos que agem, pés também, coração aquecido, mas mãos bem organizadas. Graças a Deus, nossa junta diaconal trabalha muito bem. Letra G, parcerias. ONGs sérias, escolas técnicas, universidades. Deixa eu usar isso aqui e
de algo que eu lembrei e não compartilhei com vocês nesta semana. Eu fui procurado por uma escola militarizada que abriu aqui atrás. Acho que tinha um curso aqui atrás, era um cursinho preparatório para vestibular, né? E tem uma escola militarizada e eu fui procurado pela escola e disse, pastor, nós queremos fazer uma parceria com a primeira igreja. Se algum membro quiser colocar o seu filho lá, nós vamos dar um desconto para este aluno, né? Ou para alunos que forem estudar lá. Essas parcerias são interessantes, são possibilidades que nós temos. Obviamente, os membros não serão obrigados a isso, mas existem possibilidades e que a igreja está dialogando com a sociedade, e isso é muito bom, porque a igreja está dialogando com a sociedade caruaruense, né? Projetos de combate à fome, na nossa região também projetos de combate ao frio no período de inverno, isso é muito importante, e profissionais da própria igreja trabalhando nisso, encabeçando isso, doando um pouco do seu tempo como voluntários para trabalhar na igreja. Por que eu estou usando o termo voluntário aqui? Porque quando falamos de trabalho voluntário, estamos falando de um trabalho não remunerado, né, financeiramente, mas remunerado espiritualmente. Então devemos usar os nossos dons para que Deus seja glorificado também dentro da igreja e da igreja para fora da igreja. O reino é maior do que uma igreja só. Amém, irmãos? O reino é maior do que uma igreja só. Letra H, discipulado integral, tudo precisa caminhar. O ensino bíblico, aconselhamento, cuidado com famílias e oração. Então, a pobreza fere o coração. Tem um livro que foi publicado em português, tem um título muito interessante chamado, não lembro o nome dos autores, mas o título é Quando Ajudar Machuca. Quando ajudar machuca. Então, a depender do tipo de ajuda oferecida, você pode estar ferindo mais do que curando. A depender da forma que é oferecido, você pode estar prejudicando mais do que ajudando. Por isso que o ensino bíblico deve caminhar com todas essas ações. O aconselhamento também e o cuidado com essas famílias da igreja, né? A pobreza também fere o coração e Cristo cura de dentro para fora, né? Então, caminhando aqui para o fim, como amarrar tudo na vida da igreja? Primeiro ponto, o que é que diz? Conhecer histórias. Nós só conhecemos as histórias das pessoas de uma forma. Que forma? Conversando com essas pessoas. Lidando com elas. Segundo ponto, cuidar, socorrer com misericórdia. Terceiro ponto, capacitar, ensinar e abrir caminhos. Quarto, acompanhar, estar junto no processo. E quinto, o que é que diz? Esperar no Senhor. Nossa esperança está em Deus. Isso é como a igreja vive diante dessas circunstâncias de pobreza, né? Então a pobreza não terá a última palavra e não triunfará sobre o mundo, porque o Apocalipse nos diz que ele enxugará dos olhos toda lágrima, né? Todo sofrimento. Alguém falou? Eu escutei alguém dizendo pastor. Não, escuto vozes da minha cabeça. Trabalhamos hoje com limites, mas com esperança certa no reino. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Muito bem, essa é a nossa segunda aula. Nós teremos ainda umas 385 aulas sobre finanças. Conclusão, vamos ler juntos? Não somos salvadores, servimos ao único Salvador. Em seu nome, damos pão hoje e apontamos para a esperança eterna. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, né? Vamos orar? Senhor, obrigado por esta oportunidade, esta ocasião
pensarmos sobre isso, observarmos o que a Escritura nos diz, os seus princípios. Mova-nos, Senhor, a ajudarmos pessoas sempre. Preserva, assim, nossa igreja atenta a cuidar das pessoas que precisam e a expandirmos ainda mais. Eu te agradeço, porque temos uma igreja generosa, atenta e amorosa às necessidades dos irmãos. Mas oro também para que o Senhor nos permita avançarmos mais, sermos mais representativos na vida das pessoas, para que teu nome seja exaltado, pessoas sejam cuidadas, sejam alcançadas também pelo amor de Cristo que está em nós. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém.